Pavanhos, a sua questão foi interessante. Eu queria aproveitar e puxar aí um ou dois ganchos. Primeiro ponto, em relação ao processo de investigação. Em outros países, aí eu cito os Estados Unidos como paradigma, lá o mesmo órgão que faz a investigação administrativa, preventiva, também é o órgão que auxilia o judiciário, que avalia as eventuais reparações? Sim, órgão não, mas o que eu sei que existe são pessoas, são peritos. E aí você tem que ter cuidado. Eu acompanhei um acidente muito famoso, o TWA-800, que é um acidente que ocorreu em 96 nos Estados Unidos. O FBI, né, equiparado à nossa Polícia Federal, e também a CIA, comparado à nossa BIM, e até mesmo o FAA, independente do NTSB, fizeram uma investigação interessantíssima. Interessantíssima. O que eu quero dizer é o seguinte: aqui no Brasil, eu não me lembro da ANAC fazer uma investigação administrativa. O anexo 13 não regulamenta, mas prevê uma investigação administrativa. Lá nos Estados Unidos é comum a FAA. Então, nesse acidente do TWA-800, que ocorreu em 96, nós tivemos a investigação do NTSB, paralelamente da CIA, paralelamente do FBI e da FAA. Então, eu quero dizer o seguinte: lá nesse país, existe dentro desses órgãos pessoas altamente capacitadas para fazer essa investigação, além de ter peritos. Então, uma vez eu conversei com um delegado federal aqui no Brasil, houve um interesse de alguns delegados, numa época, em criar dentro da Polícia Federal um corpo de peritos, até mesmo pilotos da Polícia Federal, ou o que mais, houve sim essa ideia. Então, no Brasil, nós não temos isto como deveria ser. Daí essa discussão, principalmente no Brasil, se pode ou se não pode usar o relatório final do CENIPA e quais são as consequências. Na minha finalidade, deixe o CENIPA lá fazendo o seu trabalho de investigação com fins de prevenção, emitindo recomendação, não apurando responsabilidade. O que não se tem no Brasil são pessoas capacitadas em outros órgãos para fazer uma investigação com finalidade diferente, mas a nível do CENIPA. Ótimo, é interessante isso aí. Lavans, eu queria abordar com você um ponto, considerando que a gente tem um público bem eclético, alguns são ligados ao ramo do direito e a grande maioria não. Essa ideia do perito, na verdade seria um perito, seria um assistente técnico, ele está ligado às partes, está ligado ao juiz, está ligado ao delegado, na fase de inquérito. Como é que funciona isso na sua concepção? Olha, então, o que nós temos? Nós temos o perito do juiz. Então, o juiz, eu, por exemplo, trabalhei numa causa que nem era acidente. Houve uma empresa aérea, ela entrou na justiça porque ela entendeu que estava pagando taxas indevidas. E descobrindo que estava mesmo. Mas essas taxas, impostos e outras coisas, ensejavam entendimento do que é tráfego aéreo, voo visual, voo por instrumento, aeroporto homologado, aeroporto não homologado. Então, envolvia isso. Então, o juiz não é obrigado a ter conhecimento desses aspectos técnicos. Então, na realidade, eu fui convidado ali e atuei como perito do juiz, tá? Para explicar para o juiz o que eram aqueles serviços, o que eram aquelas regras, para que ele pudesse entender e assim chegar no seu convencimento. Então, era perito do juiz. É imparcial, tá? Imparcial. Também já tive a oportunidade de trabalhar como perito de acusação. Então, num determinado acidente aéreo, né, um determinado agente, né, da comunidade aeronáutica foi acusado. E, é claro, da mesma maneira, né, o promotor não tem obrigação de conhecer aspecto técnico. Então, ali envolvia o procedimento. Então, a aeronave fez um procedimento para o pouso e nós entendemos que aquele procedimento era incorreto. Contudo, uma coisa interessante, Fábio, a mim, principalmente as autoridades investigativas aeronáuticas, colocaram como aquele procedimento incorreto como causa do acidente. E depois eu fiz um trabalho juntamente com o Ministério Público
E ele se convenceu disso, que embora o piloto tivesse cometido uma infração, aquela infração não era causa do acidente. Isso foi o ponto culminante. Estava trabalhando como assistente do promotor. E nós chegamos à conclusão, olha só que interessante, se o piloto tivesse cometido aquela infração, que na realidade foi uma infração, mas aquela infração não foi causa do acidente. E eu tive que interpretar isso. E isso estava incorrendo num outro detalhe lá para frente, principalmente com a família. O piloto morreu, mas a seguradora estava se baseando nisso para não pagar o seguro. Olha só, a minha posição ali como perito da acusação teve um desdobramento na esfera civil da indenização. Então, aí foi um ponto interessante. Então, o promotor ia acusar, não ia acusar. Quais foram as condutas? E aí é o ponto que eu quero falar, que é a diferença básica. Embora nem foi fator contribuinte, mas eu tive que fazer uma tradução. Excelentíssimo promotor, era promotor federal. Isso aconteceu. O piloto cometeu uma infração, mas essa infração não é causa. Esse é o ponto principal. E eu tive também já a oportunidade de trabalhar num caso recentemente, que o piloto, vou até falar que o piloto estava praticamente condenado, né? Eu fui chamado para entrar no meio do processo, na fase de instrução já avançada, e o piloto estava praticamente condenado. E o trabalho que nós fizemos, aí eu estou atuando como assistente de defesa. Então, eu entendi e expliquei isso me deu uma boa dor de cabeça, fiz um trabalho árduo de mais de um mês, escrevendo muito, pesquisando infinitos documentos nacionais e internacionais, mas atuando em favor do piloto que foi acusado. E o promotor, esses dias, pediu a absolvição dele em função do nosso trabalho. Então, você pode trabalhar como juiz, perito do juiz, assistente de acusação e assistente de defesa. E eu também, uma coisa interessante, eu acompanhei um caso que a família pediu para que eu acompanhasse um inquérito. Aí eu achei interessante. Então, tivemos um bom relacionamento com o delegado, e o delegado ali não conhecia nada de atividade aérea, uma aeronave sofreu um acidente e nós queríamos ali trabalhar. E eu achei interessante, o meu papel ali como perito foi muito importante. Por exemplo, ele tinha que oficiar um documento. Vou até dar um exemplo aqui. Calazans, ele já tinha oficiado, na verdade, ele tinha preparado o documento, só não tinha enviado para as autoridades aeronáuticas. Um exemplo. O Calazans, eu quero ouvir a conversação, estou oficiando a Infraero. Eu falei, ilustríssimo, né? Comunicação, nesse caso aqui, não está com a Infraero, está com o DSEA. Então, o senhor tem que oficiar o DSEA. Aí ele queria uns outros documentos. Agora sim, esse documento, o senhor tem que oficiar a Infraero. E esse documento, o senhor tem que oficiar a ANAC. Ele, como delegado, não conhecia, nem tinha obrigação de conhecer. Mas eu achei interessante que eu auxiliei a família já na fase de inquérito. Então, você vê que é bem esparso o trabalho do perito, bem dinâmico. E, nesse caso, eu já tive a oportunidade de trabalhar com juiz, com promotor, com delegado e com advogado. O seu ponto também é interessante. Primeiro, a participação do perito ela gerou uma celeridade no processo. Porque com certeza, vários ofícios seriam encaminhados para órgãos que não iriam responder ou que simplesmente iam retardar a análise. E quando o perito auxiliou a autoridade policial para indicar corretamente qual órgão que deveria buscar, você conseguiu dar maior celeridade e buscar a maior justiça no processo de investigação. E ainda entendendo que quem cabe a sentença é o magistrado, foi fundamental, então, ouvir um perito poder fazer a interpretação de normas, manuais técnicos aplicados à aviação, para entender se aquilo ali foi causa e efeito para uma eventual condenação ou até reparação civil. Muito interessante, Calazans.